Você já saiu de uma entrevista com a certeza de que você era a pessoa mais qualificada e com o perfil mais compatível para aquela vaga. Mas depois veio a resposta e você não passou na entrevista. E aí você entrou no loop de se perguntar: o que será que eu respondi? O que será que eu fiz? Por que não passei? Por que afinal de contas não deu certo? Provavelmente você teve a certeza que alguém ali já estava selecionado pela empresa por conta de uma indicação, por conta de algum processo por trás do processo seletivo. Você também pode ter entendido que precisa melhorar, que precisa saber fazer algo diferente, que alguma coisa que você disse ou alguma coisa que você não disse foi a responsável por você não ter passado e ficou remoendo essa história toda na cabeça. Já passou por isso? Então deixa eu te contar uma coisa. Processos seletivos envolvem pessoas, subjetividade, processos que não vão ser ditos para quem está do outro lado, participando do processo seletivo como candidato. Há informações que são restritas à empresa e que impactam diretamente o resultado do processo seletivo. Há também preconceitos, viés, subjetividades que fazem parte do rolê. Competência técnica mete com os requisitos, com as funções da vaga? Importam e importam muito. Mas aqui hoje nesse vídeo eu quero conversar com você para que você entenda as outras camadas que impactam diretamente no processo seletivo para que você consiga passar por eles de uma forma bem mais leve. Vamos? Meu nome é Camila Souza. Por aqui a gente conversa sobre recolocação profissional, carreira, para mulheres imigrantes que vivem na Europa, mas sem romantização, muito menos receita mágica. Se você já passou por isso que eu comentei no começo do vídeo, você deve ter ficado bastante frustrada. E tá tudo bem ficar frustrada, faz parte do rolê. A gente não tem que receber nãos e pensar, nossa, que coisa boa. Às vezes o não vai machucar, o não vai se frustrar. Às vezes a empresa estava aparentemente dentro daquilo que você mais desejava. Então, é normal que você fique frustrada, tá tudo bem. Só que a gente pode passar por esses processos seletivos de uma forma mais leve, quando a gente passa a entender que não é só sobre a gente, que não é só sobre o quão competente nós somos, na verdade é muito pouco sobre isso. Quando a gente fala de processo seletivo, a gente está falando de um match entre o que a empresa espera, o que você tem para entregar e o que você também espera. A questão é que muitas vezes aquilo que está por trás do que é dito num processo seletivo, numa entrevista, influenciam muito mais, inclusive, que a maioria de nós acha que é possível. Eu vou dar um exemplo. Eu, como recrutadora, não foi só uma vez que eu não pude selecionar para vaga, ou eu até selecionei para vaga, mas no futuro aquela pessoa não foi escolhida, porque havia questões, e são várias aqui, eu já explico melhor, questões internas da empresa que influenciava nesse resultado do processo seletivo. Um exemplo, eu já deixei de selecionar uma pessoa que eu gostei muito do perfil dela, porque a liderança da equipe que ela iria entrar ia entrar em conflito. Eu tinha uma pessoa com perfil autônomo, de liderança, de independência, sabe? Que ao encontrar a pessoa que liderava aquela equipe para que ela entraria, ia dar choque, porque eu já conhecia o trabalho, a forma de trabalhar e o tipo de pessoas que aquela pessoa, né, que ocupava o cargo de liderança da equipe preferia ou se dava melhor e com quem ela tinha conflitos, entende? Então, por mais que uma pessoa seja muito aparentemente competente, um perfil muito bom, não dava match
com aquele contexto que iria encontrar depois. Faz parte do recrutamento e seleção a gente tentar encontrar pessoas que vão ficar mais tempo. Não tem mais aquela história, e eu acho muito saudável que não seja assim, de um emprego para a vida toda. Mas as empresas, até porque demissão e contratação custa dinheiro, sempre que alguém é demitido há uma perda material e imaterial quando essa pessoa sai da empresa, por conta própria ou não. Então, o ideal para o processo de recrutamento e seleção é você tentar entender, naquele perfil que está entrando, a pessoa que vai ficar mais tempo, que vai querer crescer ali dentro, que vai provavelmente dar um match melhor, e ao esse match ser melhor, vai ao longo do tempo ter uma caminhada mais extensa, mais saudável, mais equilibrada. Entende? Então, um possível conflito entre um candidato e uma liderança que está ali, que já ocupa o cargo e que já existe, eu preciso priorizar a liderança e a forma da liderança trabalhar. E isso não vai ser dito no processo seletivo. Eu não vou no processo seletivo, até por uma questão de ética, uma questão de gestão de pessoas, de equipes e da empresa, e preservação da empresa, enfim, tem muitas camadas que envolvem o processo seletivo, entendem? Há também critérios que menos bons, que é uma das coisas que eu mais tive dificuldade ao longo da minha carreira como recrutadora, de saber os preconceitos por trás dos processos seletivos, sabe? Principalmente quando eu vim aqui para a Europa, eu encontrei muito preconceito, e muito preconceito normalizado, como se aquilo fosse só critério de seleção. Eu já deixei de fazer, nas minhas parcerias como freelancer de recrutadora, eu já deixei de trabalhar com empresas porque eu via claramente o preconceito por trás das decisões, ok? Isso existe, não é uma coisa que a gente pode ignorar. Tem um outro detalhe, que é a concorrência. Você nunca sabe de verdade os detalhes daquelas pessoas que participaram do processo seletivo com você. Mesmo que você vá para uma entrevista em grupo, até vocês chegarem ali na entrevista em grupo, a pessoa recrutadora ela já teve mais acesso a informações que mesmo que você esteja ali numa entrevista em grupo, você não tem. Então, não é uma questão de eu tenho mais qualificações ou não do que a outra pessoa. É mais sobre o quão é compatível ou o que a empresa está à procura. Essa é a principal questão. O que a empresa está à procura que as outras pessoas ou eu posso atender ou não aquela expectativa da empresa. Eu já tive situações com as minhas clientes das mais variadas. As que mais sempre vêm na minha memória foi uma que essa fala, inclusive, que eu citei no início do vídeo, foi exatamente a fala de uma das minhas clientes. Ela saiu da entrevista não, quando ela recebeu o feedback negativo, ela me mandou mensagem, ela falou: Camila, não entendo, eu claramente era a pessoa mais qualificada ali, eu era a pessoa que mais tinha o match, né, que mais encaixava na vaga, em todos os requisitos e tal. E aí a gente foi conversando, quando eu tô fazendo esse acompanhamento, né, quando a cliente está comigo por um serviço de mais acompanhamento, né, que igual o ciclo de travessias, eu consigo dar esse suporte também emocional, de falar, olha, deixa eu te explicar um pouquinho, porque a minha expertise como recrutadora, eu consigo olhar para sua angústia enquanto candidata e te mostrar um outro lado, que não vai resolver de todo a sua frustração, o seu cansaço, que infelizmente pode aparecer, pode acontecer, tem grandes chances, na verdade, faz parte desse rolê de procura de trabalho. E eu consigo te mostrar esse outro lado, que existem outras questões. Então, quando você vai para uma entrevista com alguém que consegue te apoiar e te mostrar que existem
outros fatores que não estão na sua mão, o processo se torna mais leve. E mesmo quando não vem, lidar com esse não também fica mais leve, fica mais fácil, porque você consegue enxergar as coisas de uma forma mais global. Já aconteceu também quando uma cliente foi para uma entrevista e ela ficou muito chateada, principalmente por conta da conduta da pessoa recrutadora. E aí eu pedi a ela, eu falei, me conta todos os detalhes, me conta como que foi, o que ela te perguntou, o que ela fez e tal, me conta. E aí a minha cliente me contou e tal, e eu falei com ela, olha, infelizmente você pegou uma recrutadora que não fez o trabalho dela. E isso também acontece. Às vezes aquele processo seletivo foi ruim, não foi porque você não soube se portar na entrevista. Um outro fator que faz parte dessa subjetividade do processo seletivo é a profissional ou o profissional que está ali conduzindo esse processo seletivo. É responsabilidade dele fazer com que a entrevista flua, é responsabilidade da pessoa recrutadora fazer com que as informações sejam levantadas. É responsabilidade da pessoa recrutadora criar um ambiente agradável para que você se sinta confortável o suficiente para poder falar as coisas, para ultrapassar seu nervosismo. É óbvio que nenhuma pessoa é responsável pelas suas emoções, mas é responsabilidade profissional de uma pessoa recrutadora tomar conta dessa parte, ou fazer a parte dela em relação a isso. Só que além de inúmeras pessoas não fazerem isso porque encaram um processo seletivo como um momento muito na visão neoliberal, coachizada da situação, de não, tem que botar pressão, enfim, tudo isso que parte de um pressuposto do qual eu não compartilho, além de ter essas figuras, e aí é um sinal de alerta o quanto você se identifica ou não com esse tipo de ambiente de trabalho, há também as pessoas que não estão qualificadas ou que não estão num dia bom, às vezes, infelizmente, ou que às vezes naquele momento não fez o trabalho como deveria, sabe? Ou seja, além da subjetividade de quem participa, que é você como candidata, tem a subjetividade de quem conduz o processo seletivo e tem os pormenores da gestão de pessoas por trás daquela vaga. Entende que são muitas camadas que a maior parte delas, né, você não tem controle? E isso é preciso ter clareza para que você consiga lidar com as entrevistas, todo o processo seletivo, de uma forma mais leve, mais tranquila. Eu sei o quanto pesa ou não, eu sei, principalmente dependendo da situação de vulnerabilidade que você se encontra, se você está empregado, se você não está, o quanto que isso pode pesar, o quanto que deve ser, o quanto pode ser o quanto isso pode ser difícil de lidar. Mas ter essa clareza e principalmente ter alguém que olhe para a situação e veja nos detalhes que você não tem expertise, não tem experiência, enfim, e também está em volta da situação, que olhe para aquilo e fale, olha, tem essa chavinha aqui que claramente aconteceu, que sabe que tem chance. Vou dar um outro exemplo. Uma outra cliente também, ela tinha participado de um processo seletivo, a pessoa recrutadora falou com ela que gostou muito dela, que queria que avançasse, que ia entrar em contato com ela já para poder fazer a contratação, e sumiu, desapareceu. Passado um mês dessa entrevista, essa cliente minha me mandou mensagem, falou, Camila, eu não entendo, ela falou isso, falou aquilo, né? E a gente foi conversando e eu pedi para ela explicar, e eu falei, olha, pelo que você tá me falando, por tudo que essa pessoa me falou, por tudo que essa pessoa te falou, eu penso que tem duas possibilidades. Uma possibilidade depois tem encontrado uma outra pessoa candidata que também a encantou, que também tinha os requisitos desejados e tal,
e aí a concorrência ficou um pouco mais acirrada, mas que sinceramente eu não acho que seja o caso. E o segundo, de uma desorganização por parte da empresa, que não deu conta de, imediatamente ao encontrar você, já tinha como te absorver ali para o trabalho. Então, pode ser que daqui a uns dias, essa pessoa entre em contato com você e aí que seja a hora de você começar. Porque às vezes a empresa ela abre a vaga, mas ela não está ainda estruturada. Gente, é ok? Não é ok, não deveria acontecer. Mas acontece, é a realidade. Como eu gosto de dizer lá no começo do vídeo, né? Sem romantização e sem receita mágica. A gente está falando aqui da real. Então sim, a empresa vai abrir vaga, o RH vai começar a trabalhar a vaga, só que o setor ainda não dá conta de receber essa pessoa. Então não é porque ela não passou no processo, é porque a empresa ainda não tinha condições de recebê-la. Aqui tem um parênteses sobre a questão do que a pessoa do recrutamento poderia ou não fazer, mas eu não quero entrar nesse mérito porque aqui não é uma conversa de RH para RH, eu não estou ensinando RH a ser RH. O que eu quero dizer aqui é sobre essa compreensão do macro faz com que tudo fique muito melhor, muito mais leve. E aí a gente conversou, eu falei, expliquei esses pontos, mostrei para ela que existiam outras camadas que ela não ia conseguir enxergar mesmo, faz parte, mas que ainda era possível. No dia seguinte ela me manda mensagem que ela tinha recebido o e-mail com a proposta formal para ela começar a trabalhar. Então é assim, quando a gente tem alguém, né, para nos dar a mão e falar conosco, mostrar as outras camadas, tudo fica muito mais leve. Mas indiferente de ter ou não isso, eu quero que você sempre se lembre, quando você for para um processo seletivo, para uma entrevista em grupo, para uma entrevista com o RH, uma entrevista com a pessoa responsável do setor, você se lembre que não é só sobre o que você faz. Tem muitas outras camadas, tem muitos outros fatores que influenciam diretamente o resultado do processo seletivo. Faz parte do processo seletivo pessoas, e pessoas são subjetivas. Faz parte do processo seletivo gestão de equipes, gestão de processos, gestão de pessoas, que vão ter várias camadas. E que você não precisa saber tudo, e não, a empresa não tem a obrigação de partilhar tudo com você, mas que vai sim influenciar diretamente no resultado do processo. Então, quando você receber um não pega para si como se fosse uma incapacidade sua, como se fosse uma desqualificação sua. A maioria dos nãos vem sobre desalinhamento de perfil e expectativa, ok? E às vezes até, que eu até não comentei, mas quero só pincelar aqui antes de terminar, às vezes esse desalinhamento também é uma falta de realidade, uma falta de noção de realidade de quem está por trás de gerir a vaga, que está à espera de um príncipe encantado, quando a vida é feita de sapos. Então, isso também acontece, tá? Então, quando você receber um não numa entrevista, não leve isso tanto a peito, como diriam os portugueses. Encare isso como um desalinhamento e que provavelmente, inclusive, esse desalinhamento, se caso não fosse levado em consideração, podia gerar um adoecimento mental para você, um estresse diário, um ambiente de trabalho tóxico, muitas vezes. Além disso, lembra que esses fatores, por não estarem na sua mão, te dá a liberdade, te dá a leveza de você participar desses processos seletivos com um posicionamento mais autêntico, mais próximo de quem você é mesmo, e com uma certa liberdade, sabe? De estar ali inteira, sem estar tão preocupada, porque essa preocupação não te leva muito a lugar nenhum, do que eles esperam, do que eles desejam, o que eu preciso falar para agradar. E aí você sai desse lugar, você muda o seu posicionamento
para algo que é realmente mais autêntico, é mais você. Se você quiser ajuda para fazer essa travessia, é só entrar em contato comigo. Na legenda tem todas as formas de você falar comigo, entrar em contato. E não esquece de curtir, compartilhar, comentar aqui, que me ajuda muito e também ajuda outras mulheres que, assim como nós, vivem na Europa e também está à procura de trabalho por aqui e que quer uma carreira mais significativa, com sentido, enfim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo semana que vem. Tchau!